Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter mais um episódio do Papeando com Pamplona. E esse episódio é com a maior figura do processo civil brasileiro. Senhoras e senhores, com vocês, Beclaute Oliveira, doutor em Direito, professor da UFAL, o dono da risada mais gostosa do direito brasileiro. Uma figura rara. E doutor Beclaute, que prazer, que honra, que privilégio recebê-lo em minha casa e no Papeando com Pamplona. Poxa, maravilha, olha, Pamplona, para mim foi uma grande honra. Sou fã do seu programa, eu assisto já há muitas vezes já, inclusive... Essa aqui é o primeiro episódio da 10ª temporada. Estamos começando temporada nova com Beclaute. Caramba! Olha, para mim foi uma maravilha. E a sua casa é fantástica, né? Nossa, não, é uma casa divertidíssima. Okay. Não, aqui é um espetáculo. Ó, você passa o dia a casa é um aqui. espetáculo, o programa é um espetáculo. Não, o programa é fantástico. Beclaute é um espetáculo. Você conhece? Quantas pessoas você conhece chamada Beclaute? Eu só conheço essa figura. Então ele é primeiro e único mesmo. E Beclaute, de coração, você é uma figura. Eu não conheço no processo civil brasileiro alguém que não seja seu fã. Não é alguém que não gosta de você. Alguém que não seja seu fã. Beclaute é unanimidade. E que bom recebê-lo aqui e iniciar a 10ª temporada do Papeando com Pamplona. Muito bem. Com Vossa Excelência. Nossa, meu Deus do céu. A alegria é toda minha. É? Muito feliz, Pamplona. Muito feliz. E vamos papear. Vamos lá. Cara, a gente vai papear com um tema dogmático, que é o tema da fundamentação da decisão judicial. Um tema de processo civil roots. Mas vamos conversar sobre esse tema. Por quê? Porque é um tema que merece um cuidado de ourives na compreensão do estudioso da matéria, seja no começo, lá na graduação, seja nos estudos de pós-graduação. E, Beclaute, a gente vai conversar sobre isso. Então, eu queria entender, assim, como definir... Vamos fazer o nosso corte epistemológico. Como definir fundamentação da decisão judicial? Ufa, que pergunta. Veja, a minha história com fundamentação é antiga. Na verdade, eu fiz uma especialização na UFAL e trabalhei sobre sentença, né? E a preocupação toda era saber qual seria a base para uma decisão não arbitrária. E esse vai ser talvez o grande tema da fundamentação, é a questão do controle do direito da arbitrariedade, que talvez seja um dos grandes temas do próprio direito, né? A ideia da fundamentação, para mim, e aí entra a tônica, né, é essa ideia de dar base, de dar fundo, né? Ou seja, a ideia de deixar muito clara, tá, que o magistrado, ao decidir, ele decide de modo isento. Mas há algo interessante. A fundamentação, ela tem um fator que antecede o próprio ato do juiz. Sim. Porque, veja, a petição inicial tem que ser fundamentada. A contestação, para que ela seja uma contestação idônea, ela tem que ter uma fundamentação. Então, na verdade, a fundamentação ela está embrenhada em todo o discurso do direito. Sim. Então, e isso que é interessante, né? A gente, quando vai estudar a estrutura da petição inicial, a gente começa a vê-la, né? E a gente começa a perceber que ela tem um fio condutor muito interessante, que ela parece muito com a própria sentença. Eu explico mais ou menos isso. Quando a gente pega a petição inicial, a gente vai ter sempre, né? Olha, aconteceu um fato, esse fato me gerou um direito, esse direito não foi cumprido, e eu quero que o juiz determine a sanção. A partir contesta, ela faz a contestação dela rebatendo os pontos que ela entende necessário, e o magistrado, ao final, ele vai analisar um e o outro, e vai produzir a sentença, a decisão dele. É curioso que, se você for pegar a estrutura da petição inicial e da sentença, ela é a mesma. O juiz vai dizer, olha, o fato aconteceu ou não aconteceu, se aconteceu, gerou o direito foi descumprido e a sanção é essa. Quando a gente vai olhar, e aí a gente pega aquela frase clássica do Calamandrei, né, que a petição inicial, o projeto da sentença, Sim. E na realidade a petição inicial ela se projeta na sentença. E é fundamental isso. Então, uma decisão fundamentada é uma decisão que ela é a decisão dialogada, Sim. em que o autor e o réu, tá certo? Eles são escutados pelo magistrado que decide.
A compreensão clássica, e eu estou na Justiça do Trabalho, nós estamos em 2024, né? Então, em 2024, estou completando 32 anos de justiça, 29 como magistrado. É uma vida, né? E a ideia de fundamentação sempre nos foi passada naquela construção de tese, antítese e síntese, né? A ideia de cada um trazer a sua fundamentação para que o magistrado vá nesse contraponto dizer, opa, aqui é isso. Eu costumo brincar, dizer que, eu falo em sala de aula, que o relatório é o último momento de imparcialidade do juiz. Não há neutralidade, mas imparcialidade. Porque na fundamentação ele toma partido. Quem está com a razão, ele não é algo comprometido, impedido, suspeito, não, mas ele diz, não, quem tem razão é frontal. Por causa disso, disso, disso. E o preço da imparcialidade é a fundamentação, é o contraditório. Mas eu queria entender, porque a gente explica isso em sala de aula, a questão da fundamentação como uma previsão constitucional do artigo 93, inciso 9, né? Mas como é que foi essa elevação de uma parte da sentença, da fundamentação da decisão judicial, a um patamar constitucional? Já pensou? Aqui no Brasil é algo curioso. Desde as ordenações, sim, havia previsão da exigência da fundamentação. As ordenações manuelinas, afoncinas e as filipinas principalmente. Havia nessa ideia uma ideia de controle. Havia uma ideia de controle. Não que não quisesse que também acontecesse a justificativa, mas havia uma ideia de controle. Portugal queria saber como seus juízes estavam julgando. Tá? Ele espalhou-se pelo mundo e precisava saber, olha, o meu juiz está julgando conforme a minha vontade, está, claro, no regime absolutista, em que a lei é produto do rei, e ele queria saber isso. Então, na realidade, a fundamentação ela surge como uma categoria do controle, o controle do poder central frente aos seus juízes espalhados pelo mundo, né? Na Ásia, na América e na África. Com o passar do tempo, a fundamentação ela vai ganhando um aspecto não só de controle, que continua sendo, mas não um controle de um outro poder, um controle interno no próprio Poder Judiciário. Tá? A gente vai ver, de certa forma, também é externo, porque a fundamentação ganha uma dimensão legitimadora. De publicidade. De publicidade, né? de vinculação ao Estado de Direito. Que é bem legal a fundamentação por conta disso. Mas a fundamentação, ela passa a ter um caráter de realização da ideia de Estado de Direito. Então, mas veja que isso começa no Brasil antes da ideia de um Estado de Direito, né? Do império da lei. Né? Ela surge bem antes nas ordenações. E é curioso que Portugal talvez seja um dos primeiros países a exigir a fundamentação da decisão judicial. É bem curioso isso. Com o passar do tempo, o Brasil acaba replicando isso nos códigos estaduais, né, no Código de 39, 33, mas não havia previsão constitucional. Não havia. Isso. Tá? Barbosa Moreira dizia, olha, mas a fundamentação ela é uma garantia que está inerente à ideia de Estado de Direito. Acho uma garantia do cidadão contra a arbitrariedade do Estado. Mas aí, em 88, aconteceu uma coisa curiosa. Ela foi inserida dentro do capítulo do Judiciário. Exatamente. E por que é curioso? Porque, veja só que interessante, ela não entra como uma garantia fundamental. Assim, dentro clássico do artigo 5º. Não. Quando eu escrevi o mestrado, foi sobre a garantia da fundamentação, e a minha dissertação do mestrado era a fundamentação como garantia fundamental. Ou seja, dizendo, olha, embora não tenha no artigo 5º, ela é uma garantia fundamental que está atrelado ao direito ao processo legal, à defesa, à publicidade e à própria legitimidade do Estado de Direito. Por quê? Porque o Poder Judiciário, no Brasil, ele é um poder que decorre, assim, a sua formação, ela não segue o princípio democrático da sua formação, mas sim um princípio republicano. Então, sim, um concurso. Exato. Né? E aí o que acontece? Com a fundamentação, e aí quem vai dizer isso é Tarufo, Tarufo, que é um jurista italiano, vai dizer, olha, existe um aspecto extraprocessual da fundamentação. E qual é? A ideia de que, o magistrado ele se legitima através da fundamentação de forma a posteriori. Mas como assim a posteriori? Porque enquanto que o executivo legislativo é legitimado pelo voto e é a priori, o julgador não. O julgador ele chega e ele, na hora de fundamentar, ele diz, olha, eu estou aplicando a lei, estou aplicando a Constituição.
tá? Ou seja, eu estou respeitando a democracia. Então, na realidade, o magistrado, quando ele fundamenta a decisão dele, ele realiza a democracia. Sim. E a separação de poderes. Então, na realidade, a fundamentação ela tem uma dupla função. Uma função interna, que é justamente para dar o arcabouço, que a decisão não é arbitrária, mas também ela legitima o Poder Judiciário. Sim. Toda vez que o magistrado fundamenta a decisão dele, ele está realizando o Estado de Direito. E eu tenho um lugar de fala nisso, na minha condição de magistrado. Eu digo, o magistrado, quando ele fundamenta, ele dá a cara a tapa. Ele diz, eu estou optando por essa decisão por causa deste fundamento. E a boa ou má escolha do fundamento mostra, nesse ponto, o respaldo, né, que ele se valeu e que, eventualmente, pode estar superado numa decisão má fundamentada. Má fundamentada. E é interessante, tu colocaste na primeira fala a questão do relatório. O relatório, para mim, ele tem uma essencialidade muito grande. Porque o relatório, eu aprendi na faculdade que ele era a história do processo. Né? Eu digo, eu devo dizer, embora esse moço bonito aqui, nós temos a mesma idade. E aí eu digo assim, eu lembro que eu estudei, nós estudamos antes da internet, então eu gostava de direito administrativo pela revista trimestral de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente lia aqueles relatórios enormes e permitia compreender o processo. Hoje as pessoas não sabem o que é isso. Porque tem acesso no PJE, tem todo o processo. Mas aí por isso que eu digo que às vezes o relatório ele perdeu uma função historiadora que para nós era fundamental para virar uma função indexadora. Ele diz a página onde é que está cada coisa para a gente procurando. Mas ver só que legal, né? O relatório ele tem uma pegada interessante. Qual é? Sabe qual é? Porque no relatório o magistrado presta contas do que ele leu. Ele se desenculpe do ônus da prova de que leu o processo. Olha, eu li. E assim, no relatório você começa a perceber como você vai se desenhando. Eu trabalhei com magistrado baiano, que eu tenho um carinho muito grande, já falecido. O professor foi professor, é o professor Francisco Hildo. Sim. Ele dizia bem assim, eu começo a ler, eu começo a fazer o relatório e quando eu mudo de ideia. Ele diz, eu decido no relatório. Quando ele vai fazendo o relatório, ele vai começando a construir as razões de um, do outro, vai articulando. Às vezes eu estava com uma ideia sobre o processo. Quando eu faço o relatório, eu mudo de ideia. Porque... eu vou lhe dizer assim, na experiência pessoal, eu fui juiz 10 anos da primeira vara do trabalho de Salvador. E tinha processos muito antigos. Eu nasci em 72, eu peguei processos de 74, 76 em execução. Caramba! E, cara, era uma coisa assim terrível. Eu me lembro de um processo que era, literalmente, o pessoal estava fugindo de julgar aquele processo. Eu sei até o número, é 2268 de 88 esse processo. Era um processo enorme. E estava lá naquela fase de execução para resolver. Eu fiz uma força-tarefa com meus estudantes, com meus estagiários, né, para a gente fazer o relatório. Sabe por quê? Porque o processo era tão antigo, ele tinha, na época, era um processo físico, 214 volumes. Enorme. E aí eu tinha que ler aquele negócio todo, porque, só para você ver, a decisão foi muito antes do Supremo Tribunal Federal falar. Eu habilitei 2 uniões homoafetivas, habilitei um poliamor, porque tinha tanta gente que tinha morrido. Caramba. E eu precisava saber, porque estava lá, solto no processo, era um litisconsórcio multitudinário, e lá vai eu tentar fazer. E nessa coisa de construir o relatório detalhadamente, que eu não vou mentir, não é uma coisa que eu faço com tanta frequência. Às vezes o relatório, né, ele fica quase um padrão, porque imagina petição inicial, contestação, audiência, tentativa de conciliação, produção de prova oral ou pericial, documental, ponto, acabou. Razões finais, o relatório está pronto. Mas nesse, que era uma decisão de embargos à execução, né, foi tão grande, a sentença tinha 211 páginas. O relatório tinha umas 30 e poucos. Porque eu tinha que fazer cada uma das informações para habilitar. Aí você diz assim, mas foi muito trabalho. Foi. Mas foi necessário. Para eu poder historiar o processo e fazer. Talvez hoje não tivesse, já com os adventos da internet, com todas as coisas, tanta facilidade. Mas siga aí que eu lhe interrompi, digressão. Mas essa questão é muito interessante, porque o relatório ele tem um conteúdo decisório, porque você vai fazendo as escolhas. E ou de provocação ao juiz para que decida. Então, assim, um bom relatório, ele ajuda na decisão, ele ajuda o órgão revisor.
no tribunal, ele vai ter quando um bom relatório, ele vai ter facilidade de saber o que é que está acontecendo. E tem mais. Hoje, com essa onda que o Brasil adotou, né, de provimentos vinculantes, é com o relatório que eu sei que caso é. Porque se você ficar só com a tese, com o tema ou com o resumo, você não tem acesso o que foi realmente decidido. E se o caso que eu estou usando como parâmetro para decidir, ele tem pertinência. Então, é uma coisa interessante o relatório, ele tem um papel fundamental na ideia da justificativa da decisão. Mas vamos voltar para a fundamentação. E é preciso entender, chegamos à Constituição de 88, artigo 93, inciso 9, a fundamentação como uma garantia, né, a sua construção da sua dissertação. Quem são para você, né, e você é um estudioso da matéria, talvez os principais referenciais teóricos sobre esse tema? O pessoal quer estudar, quer pesquisar, tem um monte de estudante aqui que quer aprender contigo. Rapaz, olha, hoje no Brasil. Na época que eu fui fazer a minha dissertação, tinha poucas obras monográficas sobre isso. Hoje não. Hoje tem bastante coisa. Hoje tem. Hoje o tema ficou. Você tem hoje... O tema ficou pop. Ficou pop e ganhou, vamos dizer assim, ganhou um colorido muito, muito bonito, por sinal. Então você vai ter autores sérios trabalhando com a pesquisa dorquiana. Os dorquianos são muito interessantes. A pesquisa de Dworkin uma coisa... E assim, por incrível que pareça, né, a gente tem tido alguns embates. Eu sou keuseniano. Então, como keuseniano... Um dos nomes dos meus cachorros aqui que você conheceu. Que eu conheci. O Hans Kelsen, eu tirei foto com ele, inclusive. Tá? Então, assim, que vai trabalhar mais com a perspectiva de uma ideia de subsunção, tá? Mas uma ideia de subsunção um pouco curiosa, porque um keuseniano, ele pensa o direito de forma subsuntiva, mas deixando bem claro que a interpretação, tá? Ela não é algo fechado, pelo contrário, tá? O texto, na realidade, não é uma porta, na realidade, não é uma porta fechada, é uma porta aberta, né? E aí, construção da interpretação. Então, hoje, nós temos várias vertentes. Você vai ter se pegar para uma linha de Hart, por exemplo, você vai ter uma outra pegada com relação a isso. Mas o que está interessante no Brasil, e aí, assim, eu posso deixar com maior clareza, assim, maior tranquilidade, é dizer o seguinte, olha, hoje nós temos... Saiu um livro interessantíssimo, da professora Tereza Arruda Alvim, sobre fundamentação de sentença. Uma referência para a gente. Uma referência para a gente. Né, sobre fundamentação de sentença de acordo. Muito interessante o livro dela. Tá? E assim, aí você tem o Ramin, né, então a gente tem hoje, na seara da fundamentação, muita gente. Eu, particularmente, pela minha pegada keuseniana, eu trabalho muito com a filosofia da linguagem. Certo. Tá? E tem sido, para mim, uma facilidade maior de lidar com a fundamentação do que uma linha, por exemplo, dorquiana ou outra coisa. Mas hoje, quem quiser estudar fundamentação tem um cabedal muito grande. E veja só, importantíssimo, por sinal, porque hoje, com essa ideia de padrões decisórios, precedentes, a gente precisa urgentemente lidar com a fundamentação. Vou dar só um exemplo. Tem um amigo nosso, professor de processo, o Mantovani, lá do Ceará. Ele é juiz do Ceará e professor lá da colega nossa da Federal do Ceará. Ele tem um artigo chamado Frase Sem Texto. Né? Frase Sem Texto. Aí ele diz, olha, tem uma obra clássica da nossa literatura, que é o Sertões, de Euclides da Cunha, que tem uma frase assim, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E ele diz, olha, essa frase é uma frase que ela, na realidade, não é um elogio. Euclides da Cunha eu vou usar na linguagem da gente, né, esculhambando o sertanejo. Ele é um quasímodo, né, um miserável, um raquítico, tá? E só não morre porque é um forte. Tá? Então, ele não está elogiando. Só que a gente pegou essa frase e essa frase virou... Tirou texto sem contexto, vira pretexto. Virou pretexto. Tá? Resultado, virou um elogio. Aí ele usa isso, ele usa um teórico da linguística, Meganot, ele diz, presta atenção. Quando eu pego a frase e tiro do texto, ela ganha uma independência. Ele diz, olha, quando eu for interpretar a súmula, quando eu for interpretar temas e teses, eu preciso voltar para o texto para que eu possa fazer uma interpretação que seja capaz de ser a que melhor diz respeito ao caso. Essa frase é interessantíssima, até eu falo para os meus alunos na graduação, né? Dá para estudar várias súmulas. Por exemplo, eu tenho uma agonia terrível com a súmula vinculante 25, não com a fundamentação dela. A ideia de pensar numa
ilegalidade, a ideia dessas normas supralegais, mas perceba, meteram no mesmo saco, o depósito contratual com o depósito judicial. Quer dizer, com a súmula vinculante 25, fica muito difícil imaginar, né, um respaldo para o Contempt of Court no Brasil. Por quê? Porque se o indivíduo é depositário judicial e pode simplesmente substituir, não pode não, ele desaparece com o bem, eu não posso determinar uma restrição, né, que está prevista no texto. Quer dizer, é algo que a gente precisa talvez repensar, e me parece, e eu estou me permitindo fazer uma digressão aqui, que é a típica situação. Pegaram algo que era realmente de constitucionalidade duvidosa, que era essa prisão do depositário contratual, principalmente quando a gente pensa na obrigação fiduciária garantia, né? E de repente colocaram no mesmo balaio. Então, é preciso, talvez, repensar. E eu tenho muitas... Eu já vou fazer um papiando com algum outro colega processualista sobre isso, né? Sobre essa possibilidade da revisão desses provimentos jurisdicionais vinculantes. Porque é preciso entender porque sai lá do contexto original, fica aí como uma frase abstrata, não pode, e aí você fica sem poder repensar isso. É algo. Eu queria que você falasse um pouquinho ainda mais sobre fundamentação na perspectiva do direito estrangeiro, seja de referências doutrinárias sobre o tema, seja como é que essa fundamentação da decisão judicial é vista no direito estrangeiro. Vamos lá. Se tiver seu lugar de fala. Vamos lá. O Brasil, com certeza, por conta da influência portuguesa, é um dos países que tem um histórico muito grande. A gente só tem no Brasil uma exceção, que é o Tribunal do Júri. Exato. É uma exceção do Tribunal do Júri, que não é do direito português. É do direito anglo-americano, que Rui Barbosa trouxe para cá na época da Constituição de 1891. Mas vejam só, Portugal, a Espanha tem cláusula constitucional para isso, a Itália, na América Latina, quase todos os países usam essa garantia, porque essa garantia ela é uma garantia que confere, não só é engraçado, ela confere, ela torna a decisão judicial algo aceitável. Porque a decisão fundamentada, eu não concordo com ela, tá? Mas o magistrado ele decidiu conforme o que ele encontrou nos autos que foi colocado. Então, a decisão bem fundamentada, ela é uma decisão que ela pacifica. Assim, ela tem um conteúdo de pacificador, porque você não concorda, mas ele olhou, tá? Foi a intenção dele, tá? Eu decidiria, eu como parte de outra forma, eu acho que eu tenho razão, mas há um conteúdo pacificador muito grande. Tá? Então, isso nos outros países, ele é algo seguido. Por quê? Porque, na realidade, a fundamentação, ela afasta o autoritarismo. E como é que foi, e você é testemunha privilegiada disso, como é que foi o dimensionamento da fundamentação da decisão judicial prevista lá na Constituição de 88 para o CPC de 2015? Quando a gente pensa nesse dimensionamento da matéria, a gente vai falar do 489, mas eu quero entender como é que, digamos assim, as principais mudanças ou a ideia de fundamentação da decisão judicial para o CPC. Há uma coisa interessante. Os tribunais superiores, eles não tinham uma relação muito forte com a fundamentação. A gente tem decisões que não eram bem fundamentadas e tem alguns parâmetros complicados. O legislador, no CPC 2015, quis dar uma reforçada na regra da fundamentação. Tá? E, de certa forma, ele tentou dar algumas balizas, reforçando o contraditório, tá? a coparticipação. Tá? Então, você vai percebendo, colocando, e veja que legal, dentro do mérito, atividade satisfativa. Então, houve uma ideia, tá, de, vamos dizer, blindar mais, tá, ou aumentar a exigência da fundamentação, porque havia alguns escapes. Tá? Tá? No entanto, a amarra é um pouco complicada. Por quê? Porque a regra constitucional que estabelece a garantia da fundamentação é uma regra que, naquela classificação antiga, né, do normas de eficácias plenas, né,
do professor José Afonso da Silva, né? Ela não tem limite. Ela está clara. Assim, ela está limpa. Limpa. Olha, a adição não fundamentada, a adição tem que ser fundamentada, e se não for, é nula. Tem até uma sanção, inclusive. Talvez uma das poucas regras constitucionais que tem a previsão e tem uma sanção para ela, nula. Tá? E percebam, e isso que é interessante, é que o legislador procurou dar maior guarida. Como foi que ele fez isso? Ele passou a exigir um relatório mais robusto, começou também a exigir a fundamentação com relação à questão do fato dele já tinha, mas ele dá uma robustecida, tá? Dá algumas regras com relação aos acórdãos. Então, ele começa a criar algum mecanismo para dar maior reforço com relação à fundamentação. Nisso, ele andou bem. Tá? Mas, em alguns aspectos, ele pesou a mão e, a meu ver, pesou a mão de forma, talvez, inconstitucional. Uhum. Eu queria te ouvir sobre o artigo 489. Certo. Quais seriam os principais problemas do artigo 489? Veja, o artigo 489 é a base. É a base. O 489 tem vários problemas. Eu vou colocar alguns aqui rapidinho. Quando eu escrevi sobre o 489, eu, na época, logo do início, estava entusiasmado. O entusiasmado, ele... A raiz da expressão entusiasmado é de entusiasmo. Né? Você está tomado por Deus, você não enxerga mais nada. Então é isso. A visão, é como ser apaixonado. Né? Apaixonado. O apaixonado tem que ser interditado. Tem, né? Porque claro que tem. Quando você está apaixonado, você faz loucuras. A pior delas é casar, não é mesmo? Com certeza. Mas siga aí. Mas é verdade. Aí o que acontece? Esse texto, ele tem... Quais são os problemas dele? Veja, primeiro, é que quando o texto começa a falar da fundamentação, ele cria um mecanismo, veja, um artifício fantástico, que foi a decisão não fundamentada. Como ele não podia criar critérios para dizer o que é uma decisão fundamentada, porque não podia, ele vai colocar o não fundamentado. Tá? Na parte inicial, você vai ver algumas situações tranquilas, né? Olha, não pode fazer mera reprodução, paráfrase, né? Fazer o giz de cera, né, que você coloca, né, para um serve para outra. Né? Qual é o grande problema? O problema todo é que o sistema nosso, ele acabou introduzindo padrões decisórios que, se é constitucional ou não, isso é outra questão. Tá? Que, veja, imagine, está agora sendo decidido pelo STF a questão da forma de correção do FGTS. Tá? Se é TR, se é IT. Veja, tem milhares de processos parados no Brasil aguardando a decisão do STF sobre a questão da forma de correção do FGTS. O magistrado vai lá que sai, já tem maioria já para dizer que não é a TR, tem que ser outro índice. Vai lá que fixa lá o índice X. Veja, o que é que o magistrado, ao pegar a decisão do Supremo sobre isso, tá, ele vai fazer? Ele vai replicar. Porque não tem o que fazer de diferente. Porque, na verdade, é impossível fazer diferente. Tá? Pode dizer, olha, o índice é o índice X. Tá? Então, olha, o índice que está colocado está errado, o índice é esse. Veja, é impossível, ou seja, não tem o que ele fazer. Mas se você for olhar a dicção do texto, vamos dizer, olha, a dicção é nula. A dicção é nula. Mas isso acontece nos processos todos eles padronizados. E a gente tem, veja, a justiça como um todo, ela tem uma gama enorme de processos que são padronizados mesmo. É verdade. Tá? Então, a lógica dos processos repetitivos é justamente porque são padronizados. Tá? Então, ele cria um sistema de padronização e dá uma exigência para o magistrado complicada. Tá? Que, às vezes, um advogado não muito colaborativo pode recorrer, não está nula a decisão. Imagine. Veja, do ponto de vista formal, a gente vai dizer, não, ele não está errado. Pela lei, estaria nula. E não está nula. E ela não está nula. Tá? Não está. Tá? Veja, homologar acordo, por exemplo. Tá? E aí, então, discussão depois a gente vai falar sobre isso, mas homologar acordo, por exemplo, vai fazer o quê na homologação do acordo? Basicamente, verificar se está ou não. Atendido os requisitos, homologa o acordo. Tá? Então, veja, e nós temos um incentivo enorme para que haja decisões que sejam consensuais. No processo civil mesmo, hoje você pode conciliar em qualquer momento.
Qualquer momento, inclusive, incentiva que faça isso. Então, perceba que a gente vai ter algumas regras no 4 no parágrafo 1º, que ela, na verdade, ela só seria aplicável a situações específicas. E assim, vamos deixar bem claro, algumas situações raras, porque a tendência no processo é a padronização. Aí a gente tem esse problema. Nós temos um problemaço, que é o inciso 5 e 6. O 5 e 6, ele resolveu misturar várias categorias. Precedentes, súmula, jurisprudência. Então, ele colocou uma quantidade de categorias. Saco de gatos. Um saco de Um gatos. saco de gatos. Um saco de gatos. E criou a seguinte situação. Veja a loucura. Veja a loucura. Disse o seguinte, olha, se a decisão, tá, você alegar que ela está de acordo com algum tipo de jurisprudência, só pegar assim rapidamente aqui o texto legal, o magistrado só poderá deixar de aplicar se houver ou distinção ou houver superação. Beleza? Aí vem a pergunta, vem cá, TRT da Bahia, tá? Pega um processo novo, advogado vai e traz uma jurisprudência, o TRT de Alagoas. Só a mesma matéria, que não é difícil. As relações são próximas. Olha, o TRT de Alagoas decidiu dessa forma. O TRT da Bahia é obrigado a seguir a decisão do TRT de Alagoas. Porque pela dicção expressa do texto, legal, é para seguir. Veja a loucura. Essa matéria chegou no CJ já. Sim. Um problema. Foi uma questão referente no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul chegou e disse, olha, São Paulo, sobre essa matéria aqui, já tem jurisprudência mansa e pacífica sobre a matéria. Para aplicar. Ao TJ do Rio Grande do Sul. Não. Aplicar não. Não sou obrigado, não. E dá decisão diferente. Recurso especial, o STJ vai dizer, não, peraí, vamos interpretar direito aqui. Quando falou em jurisprudência, é aquele padrão vinculante lá do rol, lá dos padrões vinculantes. Mas como assim? Está dito isso aonde? Não está. Aí veja o problema todinho. Tá? Que ele manda, o CPC manda que mantenha a jurisprudência estável, a jurisprudência seja estável, coerente mas a estabilidade, coerência e segura. A ideia vai ser essa. Perceba o problema. Eu tenho hoje que começar a entender ou de fazer alguns ajustes para dizer, olha, está dito, mas não está dito, tá? E quem está dizendo isso é um órgão julgador, não é um órgão que colocou o texto legal. Porque a ideia mesmo era a ideia de manter um padrão para o Brasil. Só que o Brasil tem um problema, o Brasil é um país continental. Eu não posso, mesmo numa justiça especializada como a justiça de trabalho, tá? As peculiaridades são muito variam muito. Tá? Então, vejam, eu tenho, com relação ao texto, o texto legal, tá? Alguns problemas sérios. E aí entra um outro problemaço, que é o parágrafo 2º, que é justamente a ideia da aplicação de princípios. Que ele fala de ponderação de normas. E a gente sabe, quem estuda direito, que norma entra a regra, entra princípio, e se você pegar uma concepção do Ávila, por exemplo, entra até postulado aplicativo. Tá? E aí autoriza você a afastar a regra. Ora, o sistema brasileiro autoriza o magistrado a afastar uma regra. Como? Se for inconstitucional. Mas imagine a situação, você chegar e afastar a aplicação da regra, não porque ela é inconstitucional, porque está tendo colisão entre duas regras. Para um teuseniano, isso pira. Não, para mim pira. É claro. Para mim pira. Mas aí, veja o nó, veja, quer dizer que você afasta agora e você, não, agora eu vou aplicar a regra tal. No outro processo, não, mas agora não quero mais não. Vou aplicar outra regra. Ou seja, porque quando você afasta, é inconstitucional. Aí tudo bem, é problema de validade. É tudo ou nada. Tá tudo ou nada. Tá? Mas quando você começa a afastar regra, porque você começa a ter um problema muito sério. Porque, veja, eu não estou dizendo que a regra eu não estou aplicando porque ela não é inválida. Eu estou aplicando por quê? Porque houve a colisão entre regras, tá? Eu não usei o critério nem da especialidade, nem especialidade, nem hierarquia. Não usei nenhum do critério. Eu estou falando por quê? Não, porque eu não gosto.
veja que aí eu tenho uma regra legal de fundamentação autorizando uma decisão arbitrária. É complicado. É complicado. E, meu amigo, tem muita coisa ainda. Mas eu tenho uma plateia que está querendo fazer umas perguntas para ti. E tá. Daqui a pouco a gente volta. Olá, meu nome é Camila Souza e eu gostaria de saber a diferença entre fundamento e argumento. Opa, que pergunta, Camila. Obrigado pela pergunta, Camila. Veja, argumento é uma forma de você organizar o raciocínio. Quando você fala de argumentação, é a maneira como eu vou fazer com que os nossos pensamentos sejam claros, nítidos, né? O autor argumenta, o réu argumenta, o magistrado, quando vai formular a sua decisão, ele também argumenta, tá? Então, na verdade, é mais um caminho, é um iter, né, a argumentação. Tá? Temos várias teorias sobre argumentação que têm sido muito utilizadas, né, no direito processual, inclusive tem tido grandes mudanças. Inclusive, tem até uma figura chamada de entimema, né, que é quando você esconde a premissa, quando a premissa é fraca, né? Tem um caso bem interessante, Camila, do entimema fantástico, que é o do René Descartes, o penso logo existo, né? Ele esconde a premissa maior, né? Só tem a segunda, né? Penso, e a conclusão, né? A premissa maior é todo existente pensa, né? Como é que ele consegue provar que todo existente pensa? Então ele vai o quê? Ele esconde a premissa. Ou seja, o racionalismo, né? Ele surge de um entimema. Entimema é uma estrutura, é uma forma de argumentação, muito utilizada, inclusive, nos discursos da política e também no direito, mas não pode, né? Porque no direito os argumentos têm que ser claros, né? Para que eu possa ter uma decisão fundamentada. Porque fundamentar é isso, é da base, da lastro, né? Então, quando eu tenho uma decisão fundamentada, é porque eu tenho uma base para ela. E qual é essa base? A base nossa, a gente tem duas bases, na realidade. A base do Estado de Direito, no caso da legislação, seja ela a Constituição, a lei ordinária, tá? E a base fática. Então, na realidade, são duas bases, são dois fundos, dois fundamentos, tá? Então, na realidade, é como se fosse uma pessoa, né? Os dois pés, né? Então, uma base fática, uma base normativa, tá? Para justamente eu ter uma decisão que a gente chama de decisão fundamentada. Uma decisão, ela não é só não só tem um caráter normativo, ela tem normativo e fato. Na verdade, a norma jurídica, ela é, sim, fático e prescritivo. Tá? Então, como é que eu argumento? O argumento é isso. É o caminho que me leva, o caminho que eu utilizo para chegar àquela conclusão. Tá? Então, a argumentação é um meio, tá? Que quer atingir um fim, que o fim é a decisão que tenha esse lastro, né? Eu costumo dizer o seguinte, existe uma diferença entre desculpa e fundamentação, né? Quando eu tenho uma desculpa, né, eu estou escondendo as razões, né? Então, quando eu escondo as razões, então eu não estou fundamentando, tá? Eu estou me desculpando, né? Então, eu disse, olha, a decisão não pode ser uma desculpa, tá? As razões têm que ser nítidas, claras, tá? E isso fica muito bem organizado através de um argumento que seja limpo, né? E assim, limpo a gente fala em que sentido? Em sentido de que ele é claro, ele é nítido, tá? Ele não tem surpresas. Vou dar um exemplo só de uma decisão que é considerada fantástica, maravilhosa, linda, mas ele é um embuste. É o caso clássico de Salomão. Salomão, quando foi demandado com duas mulheres, dizendo, olha, o filho é meu, né? O filho é meu, né? E ele não fundamenta a decisão dele. Ele engana. Como é que ele engana? Ele diz, vou cuidar ao meio. Tá? Ele escondeu as razões. Ele não ia dividir a criança ao meio. Tá? Ele queria criar uma armadilha, tá? Para que a pessoa que não fosse a mãe, tá? Gritasse, corte ao meio. E a outra que entregasse. Tá? É uma decisão não fundamentada, né? E uma decisão não fundamentada tem um problema. Ela é arbitrária, ela só serve para aquele caso. Vou dizer por quê. Se no outro dia, duas mulheres chegassem com a criança, dizendo que era a mãe da criança, queria a criança, e ele viesse com a mesma história, nenhuma mulher, já sabendo da história, iria dizer corte ao meio. Tá? Então, uma decisão fundamentada, ela serve
para outras decisões. Uma decisão não fundamentada, ela só serve arbitrariamente para um caso, mas ninguém vai seguir lá de novo. Muito bem. Tá? Seria isso. Olá, meu nome é Sofia Fraga e eu gostaria de perguntar para o senhor se a lei poderia determinar o que seria a fundamentação. Sofia, a pergunta é assim, é fantástica, tá? Porque na realidade o que se define como fundamentação, tá? Isso não pode ser pela lei. E por que não pode ser pela lei? Porque a nossa Constituição Federal, ela não determinou para o legislador ordinário, tá, que aquela situação seria regulada por lei. Não, ela diz, olha, a decisão não fundamentada, ela é nula. E veja que interessante. Ela parte da ideia de que a questão do que é fundamentação é um problema semântico, tá? Ou seja, quem vai dizer o que é fundamentação, quem é a ciência. E, claro, há um consenso sobre o que é fundamentação. Tá? O que é a decisão fundamentada? É a decisão que ela tem base, tá, na realidade fática, que tem base na realidade jurídica. Tá? Então, a legislação, ela não pode, porque se ela fizer isso, ela será inconstitucional. Por essa razão é que o legislador optou por dizer o que não é fundamentação. O 489 tem isso. Não é fundamentada a decisão. Aí vai colocando aquela situação. E isso é que é legal, né, na decisão, Sofia, é que na decisão fundamentada é a seguinte, olha, eu preciso, tá? E aí o Constituinte é bem claro, tá? Que o ato judicial ou ato administrativo, tá? Ele seja um ato que tenha como base, tá? Não só uma racionalidade, mas uma racionalidade jurídica. Ou seja, a gente aprende a raciocinar, né? E o Marcelo Neves, que é um professor titulado da UNB, ele dizia, é o chamado pensar situacional. Quando a gente pensa o direito, a gente tem que pensar pensar o direito é pensar juridicamente, com a lógica jurídica, né? E a fundamentação, tá certo? Ela tem uma base constitucional, tá? Completa, tá? O legislador não pode, de forma nenhuma, querer mudar. E aí é uma coisa minha, né? Eu entendo que é uma cláusula pétrea. Ou seja, nem o poder constituinte originário poderia retirar essa cláusula da nossa Constituição. Tá? Embora não esteja no artigo 5º, eu entendo que derivado, no caso. Derivado. O derivado. Derivado. Perfeito. Derivado. Obrigado. O derivado. O originário pode tudo. Pode tudo. Mas o derivado não pode. Tá? Então a fundamentação é uma regra completa, tá certo? E que ela é um direito de qualquer jurisdicionado, tá? E um dever do Estado de juiz. Professor, me chamo José Alexandre. E além do despacho, há atos judiciais que não necessitam de fundamentação? Vamos lá, José. José, essa pergunta é a pergunta... E agora, José? E agora, José? É uma pergunta que tem me incomodado muito, José. Me incomodado por várias razões. Porque, veja, eu tenho algumas decisões, alguns despachos, alguns atos judiciais, tá? Como, por exemplo, cite-se o réu para pagar. Ou melhor, vou piorar, né? Cite-se o réu para entregar uma casa. Imagine que seja uma execução por título executivo extrajudicial, um contrato, que é obrigação de fazer, tá certo? Assinado por duas testemunhas, título executivo extrajudicial, tá? Eu entro com a ação e mando citar para cumprir. Não é nem para pagar, é para cumprir. E veja que esses atos são atos que não são fundamentados, tá? Mas são atos que são fortíssimos, inclusive. Tá? Você pode perder seu patrimônio, como por exemplo, sítio para pagar. Você perde seu patrimônio. Tá? Então, não é uma... Aí você diz, mas se for, por exemplo, uma tutela provisória, ele tem que fundamentar. Tem que fundamentar. Tá? E aí me vem um problema. O que é, na realidade, é decisão. Veja, o ato... Aí vamos pegar outro exemplo, que eu até comentei aqui, né? A homologação de um acordo, em que as partes acordaram, o magistrado só verifica se está presente os requisitos e diz, olha, presente os requisitos, homologa o acordo. Tá? Veja que ele não teceu pormenores com relação a relatório, não faz relatório para isso. Tá? Veja que o ato é meramente homologar. Veja só.
o que é que eu tenho pensado? Isso aqui é uma questão minha mesmo, deixando bem claro aqui, uma questão que eu tenho pensado. É que, na realidade, esses atos, embora sejam atos judiciais importantíssimos, tá, eles não são rigorosamente decisão. Eles seriam, na realidade... E por que não é decisão? Vamos falar aqui e a gente vai pegar a decisão. A palavra decisão, ela tem um radical interessante, que é cisão, que é cortar. Cisão é cortar, né? Rescisória, ela é para quebrar. Você entra com a ação rescisória, você quer quebrar a coisa julgada, né? Para poder rediscutir. Rescindir também, né? Rescindir eu quero partir. Né? Mas o prefixo de tem um conteúdo curioso, é de juntar. Enquanto que cisão é cortar, separar, o de é como se fosse um desseparar, a da letra desseparar, que é juntar. Né? E se junta por quê? Porque o magistrado, ao tomar uma decisão, tá, ele escuta a parte, escuta os contrários. Tá? Você vai ter uma exceção, no caso da tutela provisória, na liminar, mas essa escuta é depois. Aí você escuta o outro, tá? Para poder firmar. Tanto é que se ele escutar a outra parte e verificar que aquela decisão urgente não era a conveniente, ele pode cassar aquela decisão. Tá? Então, o que é que acontece na decisão? Ele junta, ele ajunta. Tá? Ajunta os contrários. Mas se os contrários, eles já estão juntos, ele não precisa decidir. Porque não há o que decidir. No acordo, não há decisão. Do ponto de vista do que eu estou falando para vocês. Por isso que o magistrado, quando ele vai fazer Tem uma certificação da da manifestação das partes, da vontade. Tanto é que, se por acaso der problema, a ação é anulatória, não é rescisória. Exatamente. Tá? Veja que interessante. E aí, veja, o ato, por exemplo, de citar o réu para pagar, para fazer ou não fazer, tá? É outro ato interessantíssimo. Você percebe que, olha... A determinação de um ato É material. um material. Tá? Então, nós temos atos de força emitidos pelo Poder Judiciário, tá? E são forças mesmo, porque você tem um poder prescritivo, tá? Mas que eles não são necessariamente atos decisórios. Claro. Tá? E a gente tem hoje isso. E isso é um debate que eu não tenho visto. A gente tem feito isso de forma muito acrítica. Sim. Tá? Então a gente precisa hoje retomar. Episódico. Assim. Episódico, a gente não tem. Porque, veja, a gente não estuda, por exemplo, sentença homologatória. A gente só estuda o quê? A sentença que houve conflito que você vai ter que enfrentar. Mas esses atos, e a gente tem outros atos homologatórios, agora mesmo o Supremo há algum tempo está fazendo uma homologação. O pedágio no Rio de Janeiro foi resolvido por uma mediação com o presidente do Supremo, para ver uma questão há alguns anos, há pouco tempo. Tá? Então você tem atos há atos conciliatórios feitos no STF. Então a gente precisa rediscutir essa dimensão. Para quê? Primeiro, para não esvaziar o dispositivo. Sim. Tá? Isso é um ponto. Tá? E segundo, para que a gente possa ter uma exata dimensão do que a gente está fazendo. Porque para isso, e isso é legal, a gente começar a entender como entrar com a rescisória, ou entrar com a anulatória. O prazo anulatório é um prazo diferenciado, tá certo? Quem é o competente da anulatória não é o tribunal, é o juiz ACO. Então, veja que a gente tem várias consequências contra isso. Tá? Por que isso? Por que não cabe rescisória? Porque não tem decisão. Mas é um ato de certificação que o magistrado faz, né? Atesta. Por isso, assim, hoje, mas isso aqui para nós, né? É o que eu tenho pensado sobre isso, sobre essa questão da decisão judicial, tá? Para a gente começar a redimensionar a disposição. Sai um livro agora, uma dica, do livro do professor Cabral, sobre jurisdição sem decisão, em que ele começa a abordar vários atos do judiciário que não tem conteúdo decisório. Tá? É uma obra que saiu, ele defendeu a titularidade dele na UERJ, tá? Como titular na UERJ, tá? E é um trabalho importante, saiu há pouco esse trabalho, tá? Vale a pena ler, é justamente essa discussão sobre o que é decisão. Perfeito. Tá? Ian, pergunta. Fundamentação remissiva, como nas previsões da Lei 9.089 do rito sumarista trabalhista, é válida no sistema brasileiro? Ian. Eita, Ian. Esse é um vespeiro. Esse é um vespeiro. É um vespeiro porque, veja, o fato de se ter um rito diferenciado, tá, não retira do jurisdicionado o direito de ter uma decisão fundamentada. Tá? Isso é um ponto crucial. Tá? Se você perguntar, mas
Se você for no Supremo Tribunal Federal, você vai ver nos juizados especiais federais, estaduais também, habeas corpus em juizados, tá? Em que ele vai e aplica a remissiva. É mesmo. Matéria penal. Poxa, Veja, matéria penal. Isso pra gente a gente se assusta. 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 Tá? Eu digo isso na minha condição de juiz de trabalho, né? A primeira vez que eu vi a lei do rito sumaríssimo, eu disse, olha, o acordo pode ser uma certidão de julgamento dizendo que mantém decisões pelos seus próprios fundamentos, então não tem fundamento. Não tem fundamento. A lei 989 fez isso. Fez Disse, isso. olha, Fez isso. algo que acaba gerando, se a gente pensa que a fundamentação da decisão é a garantia do cidadão contra a arbitrariedade do Estado, né, imaginar que, numa determinada circunstância, alguém possa zerar seu passivo dizendo estou confirmando pelos seus próprios fundamentos, você não está fundamentando. Não está fundamentando. Aí veja só, é uma decisão não fundamentada? É não fundamentada. Tá? É uma decisão não fundamentada. Certo? E isso é um problemaço. Tá? Nós temos um outro problema também que o CPC criou, que foi a ideia de que a decisão, quando ela é omissa, quando você vai ao tribunal, o tribunal poderá decidir. O combate à supressão de instância, né? Aí você disse, eu perdi o direito de ser julgado na primeira instância. Por quê? Porque na segunda instância, a minha chance de recursal é diminuta. Sim. Porque você fecha das instâncias especiais a capacidade de recorrer. Tá? E veja que eu tenho um problema muito sério com relação a isso. Então, hoje, esses atalhos, esses atalhos são colocados porque realmente há muito trabalho, isso é um fato. O processo judicial tem se tornado a criação humana mais próxima do conceito de eternidade. O processo tem demorado tanto que se busca esses mecanismos de facilitação, sumarização, de celeridade maior, às vezes, ao atropelo da fundamentação. Tá? E aí é outro problema. Há uma pressão muito grande pelo juiz de zerar acervo. Tá? Os tribunais as metas do CNJ, as metas internas. Isso é um problema sério, porque, veja só, a decisão fundamentada é um direito do jurisdicionado. É um direito cidadão. Cidadão. Ele tem direito. Tá? Veja, ele não tem direito ao resultado, vai ganhar ou perder. Não, ele tem direito ao resultado. Exatamente. Ele tem direito à fundamentação. Tá? E aí você diz, mas eu preciso zerar o meu passivo. Veja, o passivo que você tem, tá certo? Não é, assim, em tese, um problema meu, tá? É a questão que o judiciário vai ter que buscar outro mecanismo. Atropelar a fundamentação não pode ser a solução para isso. Se busca outra solução, mas essa não. Acho que a grande frase é essa: atropelar a fundamentação não deve ser a solução. Não deve ser a solução. Tá? Então, infelizmente, há essa situação. A gente vai encontrar decisões não fundamentadas lastimavelmente no STF, no STJ, nos tribunais também. Tá? Há um controle maior, e isso é curioso, na primeira instância. A primeira instância. Porque o juiz mesmo é da primeira instância. Ele que. Do trabalho principalmente, né? Ele tá com um juiz, a justiça que tem sangue, né? Sangue, não sangue. Que sente o cheiro das partes, às vezes, literalmente. E nesse ponto é submetida a um controle maior. E por isso tem que ter um cuidado maior na fundamentação. Concordo. Olá, me chamo Maiana e eu gostaria de fazer uma pergunta, professor. É possível uma decisão não seguir o parágrafo 1º do 489 do CPC e mesmo assim ser fundamentada? Eita, Maiana, essa daí é boa demais. Né? Essa daí é muito legal. Eu vou pegar um caso bem curioso. Tem uma leitura, inclusive, de Fred, bem legal sobre isso. Mas ele lê outra coisa, ele lê outro aspecto. Eu vou ler um outro aspecto da decisão. Foi o seguinte, no Juizado Especial Federal, havia uma discussão sobre o que era miserabilidade para fim de benefício assistencial, LOAS. Tá? A lei, hoje não, hoje é meio salário mínimo, mas na época era 1/4 salário mínimo. Diz, olha, renda per capita abaixo de 1/4, acima de 1/4, salário mínimo não é miserável. Tá? Entrado com a DIN.
O Supremo chegou e julgou a DIN ela improcedente. Dizendo, não, é constitucional sim. Tá? Para fins de miserabilidade, tá? É um critério objetivo, a lei colocou, 1/4 salário mínimo é o parâmetro. Certo? Se tiver 3 pessoas em casa e um recebe salário mínimo, essa pessoa não é miserável, para fim desse benefício. No caso concreto, anos depois, um magistrado chegou, federal em Pernambuco, resolveu dizer o seguinte, olha, analisei, não tem o parâmetro de 1/4, tá? Mas é miserável sim. E concede luas. Concede luas. O INSS recorre à turma recursal. A turma recursal vai e confirma. Não, ele é miserável sim. Apesar da lei dizer que é 1/4, tá? Apesar do Supremo ter dito que é constitucional, ele é miserável sim. E manteve o benefício. O INSS, ele fez talvez a medida correta, mas a mais infeliz. Entrou com a reclamação. Para ele, feliz para ele, o INSS. Entrou com a reclamação. Junto ao Supremo, dizendo, ó, a turma recursal não está cumprindo a sua decisão. Tá? O autor e réu na reclamação era defendido pela Defensoria Pública. E estava assim, tranquilo que ia perder, porque tem decisão do Supremo. Não respondeu a reclamação. O Supremo pegou o caso, analisou e disse, espera aí, acolhe a reclamação e muda o entendimento dele. Veja que legal. Não, olha, realmente, a gente decidiu lá atrás que era constitucional. No entanto, o magistrado deve olhar o caso concreto, verificar a miserabilidade, e ele muda o entendimento anterior. Veja só. Fred Dier analisa essa reclamação como mostrando que, através da reclamação, é possível haver um overruling, né? Uma alteração. Sim. E eu olhando a decisão, eu disse, rapaz, ela tem outra coisa que eu queria analisar. A decisão do juiz, a decisão da turma recursal, segundo o CPC, ela não é fundamentada. Por quê? Porque ela é contrária à decisão padronizada do STF. E diz o 489, parágrafo 1º, que se você tem uma decisão, veja, é um padrão vinculante, e você não segue, você está no rol do 489, parágrafo 1º. Veja que legal, né? Mas aí, veja só, quer dizer que essa decisão aí do juiz de primeiro grau e da turma recursal, ela não está fundamentada? Se eu pegar a lei, ela não está fundamentada. Mas aí eu preciso dizer, quem define fundamentação não é a lei. Não é a lei. É a Constituição. A decisão está fundamentada. E aí vem outra coisa importante. É possível eu não... Veja que eu tô... Isso é sério, inclusive. Eu digo, é sério e complicado. Mas vamos lá. Veja, neste caso, tá, é possível que o magistrado chegou decidiu contrário ao que o Supremo disse e a decisão estava fundamentada. Tanto estava fundamentada que o próprio Supremo alterou seu entendimento. E aí veja que isso é importante. Eu pego uma decisão, o STF tem um tema, o STF tem um tema, o TST tem a sua formulação. Disse, não, eu não vou aplicar não. Tá? Desde que ele tenha lastro, fundamento, base, a decisão dele pode ser revista, Sim. mas não é nula. Exato. Não é nula. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o... Tem que ter muito cuidado com essa expressão, porque o fato de estar bem ou mal fundamentada não quer dizer que ela não esteja fundamentada. Ou seja, e essa é a base para a compreensão, porque a fundamentação é o que permite o controle judicial da arbitrariedade, para lhe garantir segurança. Então, você possa trazer uma boa ou a má fundamentação, mas traga a fundamentação, saia do armário, diga o que você está dizendo, qual é a base da sua decisão. Essa é a tônica. E aí, veja que isso é importante. Olha, eu posso ter... E para que isso é importante? Porque eu preciso trazer para o magistrado, tá? As teses, os temas, ela não pode ser uma camisa de força do magistrado. Ele pode chegar e dizer, olha, está aqui o texto, está aqui dizendo, não vou seguir porque eu estou seguindo a Constituição. Eu não vou seguir porque aqui esse fato... declarar a inconstitucionalidade. Tá?
Veja, isso vai ser importante porque senão a gente vai ficar, os magistrados vão ficar como se fosse um mero repetidor das teses fixadas. Tá? Então ele perde a função de ser magistrado. Eu não quero Substituir com mais eficiência para um computador. Um computador. Por inteligência artificial. Você pega, é muito mais rápido, Muito mais prático. Entendeu? Mais prático. Então, na realidade, a gente precisa deixar muito claro isso, porque virou um mantra, né, essa ideia de tem a tese, acabou. Não acabou não. E a sua decisão não está carente de fundamentação. E é preciso contar isso para os magistrados. Porque acontece muito. E, inclusive, porque isso, a devida compreensão disso, valoriza a atividade do magistrado, que aí sim, este magistrado que faz esse tipo de fundamentação não pode ser substituído por inteligência artificial. Não pode. Agora, o que simplesmente faz o cotejo da tese que está lá, aí sim você seria com muito mais eficiência substituído por um mecanismo de inteligência artificial. Vamos para mais um. Olá, professor Blackout, sou Maria Araújo e eu gostaria de saber se o artigo 489, parágrafo 2º do CPC, realiza ou macula o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Maria, falamos já, né? Eu falei rapidamente sobre isso. E ele é um problema, tá? Ele é um problemaço, inclusive, tá? Hoje, inclusive, o debate é muito intenso, tá? Porque ele mistura o 489, parágrafo 2º, ele acaba misturando várias concepções teóricas que, assim, não são muito aceitas, inclusive, na doutrina brasileira. Tá? Você pega um pouco de Alex, por exemplo, que, assim, o pessoal fala, olha, o Alex no Brasil não está sendo bem aplicado. Ele aparece como se fosse uma partícula de realce nas decisões, tá? Mas na hora de fazer a ponderação mesmo, a coisa não aparece. Tá? E o próprio Alex ele não tolera a ideia de você fazer ponderação de regras. Tá? Veja que o grau de abertura que se deu. A ideia originária era tentar amarrar melhor, porque a coisa estava muito solta. E tá. Só que a emenda não saiu legal. A emenda saiu muito pior que o soneto. Tá? Porque o que aconteceu hoje? Você tem um texto que autoriza o magistrado, tá, a, no caso concreto, afastar uma regra. Tá? Até mesmo quando se fala de ponderação de princípio, a gente tem que tomar alguns cuidados. Tá? Porque, veja, no caso concreto, tá certo? E é sempre no caso concreto, tá? Não tem afastamento de princípio, não. Vamos pegar um exemplo, né? O caso da pandemia foi uma tragédia que aconteceu na humanidade, tá? Em que, por conta do isolamento, foi determinado, por exemplo, que bares fechassem. Tá? Não, aí imagine que alguém está com ação alegando a livre iniciativa, né? Que é um princípio, um valor constitucional importantíssimo, tá? E que está maculando. Veja, no caso concreto, não há choque de princípio, não. Mas é o seguinte, olha, eu tenho uma situação excepcional. Tá? E veja, onde há excepcionalidade, a regra se afasta. Eu estou fazendo por quê? Uma regra de exclusão clássica. É exclusão clássica. Eu não preciso fazer ponderação. O problema, Blackout, é que a maior parte das pessoas utiliza a ponderação de princípios como fosse solução para todos os males, é a panaceia. Aí eu digo, o indivíduo não está satisfeito com o resultado, não, ele diz, não, que eu estou ponderando interesse. Às vezes eu fico assustado em sala de aula, porque as pessoas parecem que não estão mais estudando direito constitucional e sim estudando defesa da arte das trevas em Hogwarts. Porque eles acham que com a palavra mágica eles vão lá, ponderação, equidade, proporcionalidade, razoabilidade, decido como quer. E isso é a negação total da fundamentação da decisão judicial. É essa mensagem que a gente precisa ter. Porque falar de fundamentação da decisão judicial é falar de um tema árido. E a gente tem que compreender, talvez, a grande relevância para a cidadania disso. Por quê? Porque se nós não exigirmos dos nossos juízes, e eu tenho um lugar de fala como juiz, eu ser exigido na minha fundamentação, você está me dando o respaldo para ser um tirano. E é o que eu não posso ser na minha condição de magistrado. Eu preciso, eu uso para sair do armário e dizer, estou decidido por causa disso.
E aí, o controle judicial no segundo grau. É justamente isso. A fundamentação vai dar isso. Então, o 489, parágrafo 2º, ele, na verdade, ele abre portas terríveis, inclusive. Tá? Por quê? Porque o juiz mal intencionado, tá? Ele vai usar para afastar qualquer coisa. Tá? E veja, isso cria um problema para... A gente fala um juiz no sentido amplo, né? Isso cria um problema para o judicionado, que não sabe como é que vai decidir, porque ele pode estar de bom humor e afastar, aquela história, e a história da palavra mágica é isso mesmo, né? Você usa a palavra mágica e afasta. Ou seja, geralmente quando a pessoa usa um princípio para afastar uma regra ou alguma coisa que o valha, geralmente ele está dizendo, eu não gosto da regra. Não. E eu não posso deixar de aplicar a regra porque eu não gosto. Não gosto. Eu só posso deixar de aplicar a regra porque ela é inconstitucional. Agora, eu não gosto, eu posso, como cidadão, dizer, olha, eu quero lutar para mudar essa regra. Eu posso buscar isso, mas não como juiz. Eu tenho de aplicar. E eu digo isso porque isso é um resumo da minha vida. Eu sou juiz do trabalho, eu vejo uma reforma trabalhista que em vários pontos eu posso não concordar, mas eu fiz um juramento de defender a Constituição e as leis do país. Então eu tenho de aplicá-la, salvo no que diz respeito à sua inconstitucionalidade. Então, assim, é um ponto, assim, sabe, que a gente precisa refletir muito. O 489, parágrafo 2º, a gente precisa muito refletir sobre ele. Ele não foi... A ideia foi boa, né? A ideia originária era um artigo próprio, com 4 parágrafos. Mas aí, na tramitação, fizeram essa... Há muito a refletir, muito a refletir. Mas a gente precisa encerrar. Eu quero dizer que foi um prazer enorme recebê-lo na minha casa. Um prazer enorme apresentar vocês aos meus alunos e alunas, aos meus amigos, à minha família, aos meus cachorros, até o pole. Olha, gente, confira lá que Beck pulou do pole. E, meus amigos, eu quero permitir encerrar fazendo aqui o nosso brinde. Pode tirar foto. Vou fazer aqui, ó. Olha lá, Beck. E meus amigos e amigas, encerramos mais um programa, o primeiro episódio de 2024. E você também vai ter a oportunidade de ver. Olha, porque até processo civil até com processo civil se faz poesia. A gente vai fazer a nossa interface de direito e poesia. Até a próxima. Fundamentação. O direito clama por fundamentação, alicerçando o comando com precisão. No caminho da justiça, ela ilumina, dando sentido e razão ao que determina. Analisando os fatos e o direito aplicável, o juízo constrói um laço inquebrável. Cada capítulo, cada parágrafo, cada linha respalda o decidido com maestria. É ela a voz que se ergue, deferindo ou não que se pede, mostrando coerência e imparcialidade, guiando com clareza e veracidade. E assim, pelos tribunais afora, a decisão ganha força e melhora a entrega da prestação jurisdicional, cumprindo seu papel constitucional, demonstrando como e o porquê a sociedade avança sem esmorecer, pois onde há justiça, com sinceridade, a fundamentação é a base da verdade. Até a próxima.